Santo, esse dia nós celebramos Cristo Rei do Universo. Queria colocar pela oração que na Violeta falecida ontem, pela saúde de Josileida e Nérgia. Nós estamos na apresentação de aniversário hoje de Celso Duarte, está presente. Aniversário de vocês, presente. Aniversário de Isenil, está presente. Nós estamos aqui com todos os nossos aniversariantes. Nós estamos reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, esteja convosco. Diante do altar do Senhor, queremos pedir perdão dos nossos pecados. Somos pecadores, necessitados do perdão e da misericórdia do Senhor. Todas as vezes que não fizemos nosso gesto de amor a Cristo, manifestado aos irmãos, queremos pedir perdão dos nossos pecados. Juntas
segundo Mateus. Disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai nos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderam também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então ele lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Meu Pai, vinde benditos de 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 meu Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Para a comunidade do nosso exército de hoje, o Cristo Rei do Universo, nós encerramos as liturgias dominicais do ano de 2013, porque o calendário da Igreja se encerra antes do calendário civil. É o último domingo do calendário litúrgico. Próximo domingo nós já vamos iniciar um novo calendário. Nós vamos começar o Advento e vamos nos preparar para o Natal do Senhor. E quando nós terminamos o ano dentro da liturgia, nós nos preparamos para essa festa do Cristo Rei, apresentada pelo Evangelho de São Mateus, nesse juízo colocado para todos nós. Ao longo de todo esse ano, nós estudamos o Evangelho de São Mateus. É importante a gente perceber que a cada ano a liturgia vai sendo apresentada através do Evangelho esse ano todo,
Nós estudamos Mateus, próximo ano, vamos estudar Marcos. Por isso mesmo também que essa última leitura é o juízo apresentado dentro do Evangelho de São Mateus. Então o Evangelho de São Mateus teve uma forma muito particular de nos apresentar o Cristo. Ele nos fala de diversos discursos de Nosso Senhor, diversas pregações. É neste Evangelho que nós temos o famoso Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, de uma forma muito particular, apresentada pelo Evangelho de São Mateus. E também hoje nós temos este discurso que nós encontramos bem dizer dentro deste Evangelho. A apresentação desse discurso é um desenvolvimento da profecia que teve no livro de Daniel. Daniel dizia que o Filho do Homem desceria do trono do ancião, teria grande poder e glória para julgar as nações. Esse título, Filho do Homem, que muitas vezes para nós é um pouco assim incompreensível, é um título que faz referência a esse personagem que desce dos céus com grande poder e glória e que vem julgar as nações. Nosso Senhor, diversas vezes, ele assumia esse título para ele. É muito interessante a gente perceber como o Senhor se apresentava para o povo. Inclusive existem estudos sobre este título e dizem que de fato Nosso Senhor, aquele personagem que viveu lá na Palestina, era dessa forma que ele se apresentava para a multidão, como Filho do Homem. Mas acontece que lá no texto do Evangelho, no texto de Daniel, diz apenas que esse Filho do Homem descerá com grande poder e glória e que julgará os povos e nações, mas não diz muita coisa a mais, no sentido de quais serão esses critérios desse julgamento. Então nós podemos retomar aqui o início do Evangelho para percebermos a identificação que esse Evangelho tem com a profecia de Daniel, quando o Filho do Homem vem em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso, todos os povos serão reunidos, ele separará uns dos outros. Ele está nos dizendo aqui que é exatamente o Filho do Homem, ele que vai vir durante o poder e glória dos seus anjos e que haverá de julgar os povos e as nações. Agora, o que não tem no texto de Daniel, está muito bem apresentado aqui pelo próprio Senhor, são as palavras do que vai acontecer nesse julgamento, quais são os critérios que ele vai tomar para que nós possamos ser acolhidos por Deus. Então, existem diversas orientações aqui, recomendações, exortações, atenções, que dizem respeito à caridade que é feita àquele mais sofredor, mas por causa de Jesus Cristo. Isso aqui é algo muito importante a gente perceber. Então, o texto, ele está falando sobre como nós vamos entrar no reino dos céus, o que é que nós precisamos fazer para entrar no reino dos céus. E nós que nos encontramos nos domingos, aos domingos aqui na igreja, para rezar, para pedir perdão, para escutar a palavra de Deus, para participar da Eucaristia, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos nos renovando, nos reanimando, recebendo luzes, para que um dia também a gente possa entrar no reino dos céus e escutar a famosa frase do Evangelho que nós rezamos: vinde benditos de meu Pai. Então, o que nós estamos fazendo aqui mesmo é buscando sim entrar no reino dos céus. Às vezes tem pessoas que criticam os cristãos que querem entrar no reino dos céus, que fazem caridade para poder ir no reino dos céus. Não, a caridade deveria ser feita só pela pessoa em si. É claro que a pessoa, ela merece, mesmo que a pessoa não tivesse fé, o ser humano não tivesse fé, deveria fazer a caridade pela necessidade que o outro passa. Mas nós somos aqui provocados por algo mais profundo. Além da caridade do próprio irmão,
nós estamos pensando na nossa própria salvação. Pensar na nossa salvação não é algo egoísta. Pensar no nosso, vamos dizer, no nosso encontro com Deus, não é algo que nós deveríamos desqualificar. É algo profundo para o qual nós somos chamados à existência. Nós fomos tirados do nada para viver por misericórdia do Senhor. Nós não merecíamos onde nós viver, nós vivemos por pura misericórdia do Senhor, por causa do amor de Deus, e nós somos chamados a purificar nossa existência em Deus. Então, procurar entrar no reino dos céus não tem nada contrário ao que nós possamos dizer da nossa própria vida. E também buscar o reino dos céus não é uma coisa egoísta, porque o Senhor também está nos dizendo aqui que para alcançarmos o céu, nós precisamos também pensar no outro. Então, nós estamos colocados hoje sobre as principais motivações que nós devemos ter para alcançar o reino dos céus. Mas nosso Senhor, Ele está dizendo, falando sobre os mais pequeninos, sobre os mais pobres. Nós poderíamos então nos iludir ou pensar que qualquer preocupação com os mais pobres já é um ponto de salvação. Eu gosto de chamar muita atenção para isso. Não é só o cristão que é preocupado com o pobre por causa do amor a Jesus Cristo. Os socialistas, os comunistas também são muito preocupados com os pobres por causa da revolução, por causa da transformação da sociedade para uma sociedade sem classe. Mas a preocupação, como por exemplo, os comunistas e os socialistas, não tem nada a ver com a preocupação que os cristãos têm em relação ao pobre. Porque enquanto os socialistas e os comunistas, como nós vamos dizer nas teorias claras, técnicas, não de quem fica pensando uma coisa toda que é socialismo, porque nem sabe o que é socialismo, mas quem sabe as coisas técnicas do socialismo, o socialismo vai contra a fé, vai contra a religião e vai contra Deus. Basta ver o que aconteceu nos países socialistas, que uma das primeiras coisas que fizeram foi destruir as igrejas. Basta citar aqui a grande igreja, Capela Basílica da Ressurreição, que foi destruída no começo do século, dinamitada no começo do século da Rússia, e que agora foi reconstruída, onde estavam os ossos de São João Crisóstomo. Então, assim, o socialismo e o comunismo se preocupam com o pobre, faz promessas para o pobre, mas odeia a religião. Então não é simplesmente que acaba também indo contra Deus. Não é porque você fala de pobre, 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 de justiça, 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 esteja preocupado com igualdade, com igualdade, com igualdade, que nós possamos dizer que ali de fato existe o fermento do Evangelho. Pode existir um fermento contra o Evangelho, mas o Evangelho está hoje aqui nos dizendo que aquela caridade que nós fazemos, a justiça que nós queremos, a vida melhor que nós queremos para o nosso irmão, tem a ver, tem relação com a pessoa de Jesus Cristo, tem a ver com Deus, tem a ver com a nossa caminhada para os céus. Então, esta é a nossa fé cristã, essa é a nossa fé católica. Tudo bem também que tem pessoas que querem ser comunistas, socialistas, agnósticos, ateus, o que seja. Mas nós, como cristãos, também temos o direito da nossa liberdade de optar por Deus, de optar por Jesus Cristo e de optar também em fazer o bem por causa da nossa fé. A nossa fé, então, é uma grande mola propulsora para a gente agir diante do sofrimento do irmão, diante dos sofrimentos que nós encontramos na nossa vida. Por isso mesmo, o cristão, ele não pode se considerar cristão ao lado do irmão que sofre e ficar indiferente. Nós precisamos, não é, ter compaixão por aquele que está sofrendo ao nosso lado. Agora, nós precisamos também perceber que a educação
para a compaixão, para o sofrimento alheio, é algo que nós precisamos cultivar, é algo que nós precisamos fermentar. A criancinha desde pequeno, a gente precisa ter sensibilidade ao sofrimento do outro. Nós não podemos educar uma criança todo o tempo fechada só nas suas próprias preocupações. Nós precisamos ajudar a pessoa já desde pequena a olhar para as pessoas que sofrem no mundo. Se eu vivo bem, se eu tenho que compartilhar com aquele que não tem, ajudar aquele que precisa de mim, porque o que nós vivemos cada vez mais no mundo que nós estamos é um fechamento das pessoas no próprio egoísmo, ficando indiferente ao sofrimento dos outros. É claro que aqui nosso Senhor, Ele nos fala assim de uma forma muito pessoal, que nós vamos fazer o que nós fazemos diante do sofrimento do outro. Agora, é claro que essa solidariedade, essa compaixão, ela exige de nós também a sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria para fazer o bem ao outro, porque muitas vezes nós podemos pensar que estamos fazendo bem, estamos até prejudicando, estamos até empurrando a pessoa para que continue os seus vícios. Para fazer o bem também nós precisamos tanto de sabedoria, como nós precisamos de perseverança. Que o diga uma pessoa que tem um parente dentro de casa. Se essa pessoa não tiver uma perseverança, se essa pessoa não tiver uma sabedoria de poder acompanhar o ambiente da sua casa, às vezes em situações muito críticas, a gente não consegue perseverar no bem que a gente deveria fazer. Por que às vezes existem mães que abandonam os filhos? Por que existem filhos que às vezes, ou muitas vezes, abandonam os pais? Porque a caridade, gente, o bem, exige de nós uma educação, exige de nós uma espiritualidade, exige de nós uma busca, uma perseverança. Não é que assim o bem seja tão fácil de fazer, não. Às vezes, para se fazer o bem, exige até da gente mesmo a morte, como foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo, que viveu fazendo bem, para Ele fazer o bem para nós, Ele teve que morrer. Que coisa mais estranha, que coisa mais esquisita, porque fazer o bem é algo árduo, não é uma coisa assim tão simples e tão fácil, mas que ao mesmo tempo nos realiza, nos planifica. Que coisa maravilhosa quando a gente descobre dentro de nós mesmos energias que a gente pode ajudar alguém que estava precisando da nossa ajuda. Que coisa mais maravilhosa quando a gente descobre que por causa de uma palavra, de um gesto, de uma ação, de uma partilha, de um tempo que eu tirei, eu fiz que a pessoa pudesse encontrar o rumo da sua vida, pudesse viver de uma forma diferente. Então nós cristãos somos provocados pelo Senhor hoje também a pensar como é que nós estamos vivendo a nossa caridade. Como é que nós estamos vivendo particularmente o nosso amor para com aqueles que mais sofrem? Porque é a partir também dessa nossa ação que nós vamos ser chamados a participar do reino dos céus. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui desejaríamos fazer cada vez mais o bem. Desejaríamos fazer cada vez mais o melhor para as pessoas que estão à nossa volta. Quantas vezes nos encontramos limitados? Quantas vezes nos deparamos com os nossos próprios inimigos? E nós pedimos a nosso Senhor, hoje nessa celebração do altar, que o seu Espírito Santo venha nos socorrer, para que a gente possa, por amor ao próprio Cristo, por amor aos irmãos, fazer o bem nesse mundo e transformar esse mundo no fermento do Evangelho, para que um dia também escutemos o Cristo: vinde, benditos de meu Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
professemos a nossa fé. Em Deus Pai, dando uma pausa para o fechamento dessas paredes, até que as novas portas possam chegar. E essas portas vão demorar um pouquinho de chegar. Então, um pouquinho de paciência, a gente vai para frente. Queria registrar também, dentro de tantas situações que nós recebemos, que uma família nos doou um dos 6 ar-condicionados. Cada ar-condicionado custa R$5.300. Então, eu queria agradecer essa família que nos doou esse ar-condicionado. Que Deus abençoe a todos também que estão nos ajudando. O Senhor esteja convosco. E a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós, a intercessão de Nossa Senhora e de São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.